Vida Vivida já está no ar. Hoje conversando com um escritor, compositor, poeta e roteirista. Ele é um dos nomes mais importantes da cultura contemporânea brasileira. Eu converso agora com Geraldo Carneiro. Geraldo, obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço imensamente, ainda mais por essa coincidência do nome Vida Vivida, que para mim é o centro assim, da criação artística, é a própria vida. E por acaso tem até um poema que fala nisso, comentei com você na minha casa. Vida vivida, viva o sol da vida, não dissolvida nas olvidações. Bem, Geraldo, falando em poema, como a poesia e a música entraram em sua vida? Olha, entraram na minha primeira infância, porque lia-se muito poesia e ouvia-se muita música na minha primeira infância. Meus pais talvez pertençam àquela primeira geração de brasileiros que saíram do interior, vieram morar na cidade, incharam as cidades e trouxeram com isso uma possibilidade de ter acesso contínuo aos lançamentos literários e aos discos e ao mercado fonográfico, né, que essas coisas não chegavam ao interior, só chegavam através do rádio, chegavam com muita demora. Então nossa casa era muito comum você ler o último poema do Drummond, o último livro do Drummond, você ler o último livro do Vinícius, e ouvir as canções que estavam sendo lançadas naquele período, iniciozinho dos anos 50, eu nasci em 52. Então a minha casa era uma casa em que havia uma grande ebulição. Eu nasci no bairro da Serra, em Belo Horizonte, mas quando o Juscelino tornou-se presidente da República, meu pai, que era secretário dele, veio para o Rio de Janeiro. E fomos morar na rua Pompeu Loureiro, onde tem um corpo de bombeiros ali em Copacabana. Sim, seu já. E ali a nossa casa se transformou num verdadeiro centro cultural, porque meu pai adorava música, chamava muitos músicos para ir lá, e escritores. Então a gente aprendeu desde cedo a ter um apreço especial, tanto pela literatura como pela música. Bem, Geraldo, suas letras e canções foram gravadas por vários nomes da MPB, e não só da MPB, mas também internacionalmente. Qual o segredo para tanto sucesso? É um mistério. Ontem mesmo tive uma surpresa incrível. Fui convidado pela minha querida amiga Olivia Bainton para assistir a um show de uma cantora de cabaré alemã, e ela disse que está começando a aprender uma canção de Astor Piazzolla, um tango, que ela gosta muito de tango, que lá nos cabarés alemães se fazia muito tango, engraçado, eles adoravam tango. Kurt Weill, Bertolt Brecht faziam muitos tangos, e ela está cantando um tango com a letra de um brasileiro, aí, um tal de Geraldo Carneiro. Eu tomei um susto. Então, e tenho que ensinar a mulher como pronunciar as palavras em português, que embora ela seja uma cantora de cabaré que conhece muitas línguas, o português ainda não é uma língua do repertório dela. Então, muitas vezes tive essa surpresa de alguns parceiros inusitados levarem minhas palavras para lugares também inusitados. Então, tenho assim, uma variedade de parceiros muito grande e tenho o imenso prazer de me transfigurar e de mimetizar a música do parceiro e fazer com que, de alguma maneira, a maneira de sonhar e de ser do parceiro se torne minha a cada vez que fazemos uma música. Falando em estrangeiro, você também fez uma composição em homenagem a Evita Peron, é isso mesmo? Olha, fizemos, a convite do Piazzolla, escrevi um roteiro para um musical sobre Evita Peron. Mas a história desse espetáculo que não houve é quase uma epopeia, assim, daria até um pequeno conto ou um pequeno curta-metragem, porque eu fui para Roma para trabalhar com ele nesse espetáculo, fizemos 10 ou 12 canções para o espetáculo, mas ele tinha uma filha, ele tem uma filha, ele morreu em 91, se não me falha a memória, mas ele tem uma filha chamada Diana, que na época morava no exílio, no Chile, e a ditadura argentina disse que se ele levasse adiante o projeto de tocar na memória dessa heroína nacional que era Evita Peron, alguma coisa de ruim podia acontecer à filha dele. Aí você ficou com medo? Aí eu, evidentemente, nós dois fugimos imediatamente do projeto, e eu escondi tão bem o projeto que eu nem sei onde está o texto que escrevi na época. Você também toca piano, não é isso? Toquei piano, eu era pianista até os 18 anos de idade, toquei violão também, mas aí eu conheci o meu grande parceiro, o Egberto Gismonti, com quem fiz 50 músicas, e percebi que eu era um anão pianístico perto dele. Ele era um pianista extraordinário, então eu descobri que eu era um músico muito medíocre perto dele. E aí ele me convidou para fazer letras, e foi um dia importante para a música popular brasileira, não pelo que nós tenhamos feito, mas pelo que nós deixamos de fazer. Porque eu deixei de fazer minhas musiquinhas medíocres e ele deixou de fazer as letras dele, que eram horríveis. Então nos tornamos uma dupla e fizemos 50 músicas juntos. Bem, Geraldo, você além de compor, né, canções, você também faz roteiros.
E você faz roteiros para cinema, para TV, para o teatro. Qual desse tipo te dá mais prazer? Você prefere fazer o quê? São prazeres diferentes e muito variados, assim. Quer dizer, não haveria como te responder a isso concretamente. Quer dizer, agora mesmo estou fazendo um trabalho que é meramente escolar, que estou traduzindo Romeu e Julieta, que é a 5ª peça do Shakespeare que eu traduzo, ou a 6ª, talvez, se contar com uma adaptação da Minha Geralda Amada, digamos que seja assim, a 5ª tradução integral. E é um prazer meramente escolar, de você descobrir as palavrinhas, encontrar a métrica capaz de reproduzir aquela música, aquela fala. Então é um prazer maravilhoso, mas é um prazer como se eu fosse um menino e estivesse ali inventando um análogo em língua portuguesa daquela coisa que é tão bonita na língua inglesa. Quando eu escrevo um roteiro, aí a brincadeira já é diferente, é você inventar uma história que interessa a um espectador, que tem uma trama interessante, que interessa a você mesmo, senão você não consegue nem escrever a história. Então uma história que tem alguns elementos que ainda não fazem parte do acervo tradicional da dramaturgia. Então, a cada momento, você tem um desafio completamente diferente. Então, é difícil comparar esses prazeres, mesmo porque, às vezes, eles trocam de lugar. Bem, Geraldo, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando sobre esse e outros assuntos. O Vida Vivida volta já, não saia daí, fique com a gente. O Vida Vivida está de volta, hoje conversando com o escritor e poeta Geraldo Carneiro. Geraldo, no bloco anterior, a gente estava falando sobre os prazeres da escrita dos textos que você escreve, os roteiros para cinema, televisão, teatro. Você também foi um dos criadores do programa da Rede Globo Você Decide. É isso mesmo. Então, conta pra gente como foi fazer parte dessa equipe. Olha, foi uma aventura estranhíssima, porque chegou o vice-presidente da TV Globo dos Estados Unidos dizendo assim, olha, vai ter o futuro da televisão interativo. Ninguém sabia o que era interatividade. Aí fizeram lá um congresso para saber o que era interatividade. Ninguém teve coragem de perguntar para ele o que era interativo. Aí fizeram um grupo de criação, disse assim, interativo é isso, você estava daqui e responde dali. Aí me incumbiram 3 escritores de serem os tradutores dessa ideia. Como se fosse assim, digamos, Deus tivesse dito alguma coisa, e os evangelistas fossem responsabilizados de descrever a trajetória de Deus, é bem aquilo. Aí nós 3, era o Lauro César Muniz, o José Antônio de Souza e eu, ficamos encarregados de inventar o que seria uma dramaturgia usando aquela ideia de interatividade, quer dizer, uma dramaturgia que perguntasse ao espectador para onde ela deveria ir. O que era um negócio de consequências filosóficas. Isso foi em que ano mesmo? Isso foi, nem sei, não sei que ano foi. Deve ter sido 91, 92. Mas de consequências filosóficas inenarráveis, porque era uma espécie de afirmação dos futuros prováveis. Um negócio em física, assim, moderníssimo. 8 anos depois saiu um livro chamado... um livro importantíssimo. 10 anos depois saiu um filme chamado Corra, Lola, Corra, que usava o mesmo princípio. Enfim, era um escândalo. Eu participei você fez muito sucesso, né? Foi um programa de muito sucesso. Até por isso. Porque o povo vê um negócio novo assim, fica interessadíssimo. Mas aí eu consegui fazer o primeiro. Eles leram, gostaram. Eu estava exausto, porque quando você faz uma coisa nova assim, você fica igual o pensador de Rodin, você fica assim... exausto, e depois que termina, você quer morrer, você quer descansar pelo menos um mês deitado assim, de exaustão intelectual, porque você gastou aqueles 3 neurônios, eu tenho o tico, o teco e o teleco-teco exaustos, assim, que é precisando de dormir até o carnaval. Aí eles me disseram, não, você tem que escrever um outro para a semana que vem, que é semanal. Eu fiquei numa exaustão, e durante 8 anos, mas não escrevi os primeiros, depois fui ajudando as pessoas a escrever os seguintes. Mas e foi muito curioso, a gente não sabia a dimensão daquilo. Aí os outros países começaram a comprar o formato. Aí dissemos, que coisa curiosa. Então foi criado no Brasil aquilo. E os italianos foram o único país que resolveu não comprar, dizer que aquilo era qualquer um tinha. E aí a Justiça Internacional, o Tribunal Internacional, deu ganho de causa também ao Brasil. Quer dizer, realmente houve E só a revista Time abriu 2 páginas e disse assim, não, houve um formato novo no Brasil, que é muito raro você ter uma coisa nova, né? Porque o ser humano repete. Então foi uma experiência muito curiosa, muito dura, assim, de encontrar um recorte que não fosse previsto ainda no campo das possibilidades dramatúrgicas. Voltando ao teatro, Geraldo, você traduz, no caso, peças do Shakespeare. Traduz. Como que é essa
essa coisa de traduzir peças de um ícone como Shakespeare? Olha, por dinheiro sempre. Quer dizer, eu estava na Miséria uma primeira vez, em 1981, e um grupo de atores, jovens atores, insatisfeito com as traduções que havia traduções muito precárias do ponto de vista técnico, eles sabiam muito inglês, e além do mais, que não davam o espírito poético que eles esperavam, que eles liam nos originais. Então eles queriam um poeta que fosse capaz de reproduzir aquilo. Então eu estava sem dinheiro, aceitei aquela tarefa terrível, inclusive estava escrevendo uma peça minha ao mesmo tempo, foi terrível, eu trabalhava 8 horas por dia na Tempestade, e trabalhava mais 5 ou 6 na outra peça, que eu tinha que entregar para um grupo de São Paulo. Trabalhei com 3 mouros, 3 Otelos Mouros de Veneza, trabalhei muito. E aí, mas felizmente ficou um resultado bastante razoável, saiu em livro depois de tudo, e eles encenaram no Parque Lage, foi a primeira peça que foi encenada no Parque Lage, e ficou muito bacana. E aí começaram a me encomendar. Recebi outra encomenda para traduzir uma comédia dele, e recebi encomenda para traduzir outra, e agora estou traduzindo uma agora. Estou traduzindo Romeu e Julieta. Então, e fui me afeiçoando, fui me apaixonando, sobretudo pelos sonetos dele. Ele tem 154 sonetos, então eu traduzi já 12 desses 154 sonetos. Então, isso é um prazer, assim, quase como se fosse um jogo de armar, é um puzzle, sudoku, sabe o sudoku? Então, aquilo te ensina muita poesia, te ensina a concisão, te ensina o lirismo. Para mim, tem sido um aprendizado, nos últimos 30 anos em que eu tenho convivido com ele, eu tenho aprendido tudo com ele. E os seus poemas, digamos, têm alguma influência shakespeariana? Eu acho que é inevitável. É inevitável, quer dizer, não sei, deve ter sim, deve ter influência. Os poemas shakespearianos, na verdade, são mais simples do que as peças, do ponto de vista linguístico. Ele tem poemas tão simples como um que ele, por exemplo, roubou do Nelson Sargento. Pode recitar pra gente? Se minha amada jura que é sincera, eu creio, embora saiba que ela mente. Que ela não me suponha um rastaquera nas falsas sutilezas dessa gente. Finjo que ela me considera moço, embora ela me saiba já passado. Do meu endosso a falsa lábia dela. Suprimo a realidade dos dois lados. Mas por que ela não diz que é insincera? Por que eu não digo que sou veterano? O amor é sábio se parece a Vera e tem horror se alguém lhe conta os anos. Mentimos um ao outro e assim confio que inventamos nos erros o elogio. Obrigada. É um samba do Nelson Sargento. Então ele vai desde poemas assim bastante simples e jocosos, divertidos, até poemas em que ele celebra o amor de uma maneira maior. Tem um poema dele sobre casamento que, assim, o ideal de qualquer casamento é esse poema aqui. Qual é o poema? Eu acho que é o 116. Ele diz assim: não tenha eu restrições ao casamento de almas sinceras, pois não é amor, o amor que muda o sabor do momento e se move e remove em desamor. Não. O amor é marca mais constante que enfrenta a tempestade e não balança. É a estrela guia dos barcos errantes, cujo valor lá no alto não se alcança. O amor não é o bufão do tempo, embora sua foice vá ceifando a face a fundo. O amor não muda com o passar das horas, mas se sustenta até o final do mundo. Se é engano meu e assim provado for, nunca escrevi, ninguém jamais amou. Que lindo. Geraldo, fala um pouco do seu último livro, A Balada do Impostor, por que esse título? Olha, meu último livro, na verdade, compreende A Balada do Impostor, porque eu lancei os poemas reunidos. Devia ter trazido para você. Patrocinado pela Biblioteca Nacional e lançado pela editora Nova Fronteira, eu reuni todos os meus poemas de 72 a 2006. O último deles é A Balada do Impostor. Então fizeram um livrinho muito chique, assim, um livrinho grosso, que eu fui lançar em Portugal, na Casa de Fernando Pessoa. Cheguei lá, o livro não chegou. Então foi muito engraçado você fazer uma palestra, um lançamento sobre um livro que não chegou. Nos divertimos muito. Mas ficou um livro bacana e reúne esses poemas que foram escritos ao longo desses 30 e poucos anos. E o Balada do Impostor é esse último livro, é um livro meio metafísico, um livro... Inclusive, às vezes tem uma sombra de Fernando Pessoa que se insinua nele. Esse poema, por exemplo, é bem pessoiano, diz assim: sou o impostor, um dia saberão que simulei tudo o que sempre fui. Sou uma ficção, meu sangue é só linguagem. Meu sopro é uma explosão que vem de dentro em forma de palavra. Quando já não for mais, serei eu mesmo. Enquanto tardo, trapaceio contra o tempo, a máquina que vai me devorando, e vou passando como tudo passa, em busca de uma graça que ultrapasse o círculo da minha circunstância. O espelho que não seja senão o outro. Esse que me habita e que me espreita, e não sendo eu, me acata os meus espantos. Com esse poema, vamos para mais um intervalo.
O Vida Vivida vai para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais histórias de Geraldo Carneiro. O Vida Vivida está de volta com seu terceiro e último bloco, hoje conversando com o poeta e escritor Geraldo Carneiro. Geraldo, por que a poesia no Brasil não faz tanto sucesso quanto a música? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a poesia não faz sucesso em lugar nenhum e faz sucesso em todos os lugares. Ela se infiltra de maneira muito misteriosa e insidiosa em outras atividades, tais como a música popular. De vez em quando tem um verso que é um verso, por exemplo, A Vida Vem em Ondas como o Mar. É um verso de Vinícius de Moraes que foi infiltrado na música do Lulu Santos e do Nelson Mota. Então a poesia se infiltra de maneiras muito peculiares na vida cotidiana. Mas a poesia é muito condensada e muitas vezes a contemporaneidade não sabe enxergar o grau de condensação e a importância daquela condensação num determinado momento histórico. E como você disse sobre o último bloco, a poesia passa rápido demais. Por exemplo, lembrei de um poeminha que passa muito rápido, que diz assim: a vida é uma vida só, a vida é uma ávida, a vida é uma ave, a vida é uma, só. Bem, Geraldo, durante a sua trajetória, teve alguém que te ajudou, algum amigo que te incentivou? Muitos amigos imprescindíveis. Aliás, eu sou dependente dos amigos, escravo dos amigos. Meus amigos são tudo para mim, quase tudo para mim. E amigos que me ensinaram as coisas fundamentais, amigos que me ensinaram como conviver, como amar a arte, como amar as pessoas, como amar a vida, o primado da vida. Me lembro, por exemplo, Vinícius, que nem foi meu amigo íntimo, foi meu amigo, mas não foi íntimo. Eu tinha uma certa tendência parecida em relação a ele. Mas, enfim, fomos amigos e me ensinou, por exemplo, essa primazia da vida, essa paixão pela vida. Meu querido Braulio Pedroso, dramaturgo, que me cismou que eu era dramaturgo e me ensinou o beabá, sem que eu percebesse, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma atitude professoral. Inúmeros amigos. O Egberto Gismonti, que me ensinou a compor com rigor, com o desejo de fazer boas canções. Muitos amigos amabilíssimos com quem eu convivo hoje. O Milor Fernandes, em quem eu me espelho a vida inteira e que é uma espécie de paradigma para mim de como deve se comportar um escritor, um intelectual e um artista. Os amigos têm muito a nos ensinar, né? Tudo. As então, imagens olha só. Tem um recado para você. Geraldo é um grande amigo meu. Mas não é por isso que eu digo o que vou dizer. Eu diria mesmo que não o conhecesse pessoalmente. Geraldo é um dos artistas mais admiráveis que eu conheço. É um poeta de grande valor, é tradutor, é músico, é letrista, enfim, é um talento, é dramaturgo, roteirista de cinema e televisão. Enfim, é um talento brilhante e multifacetado que tem toda a minha admiração. Eu me juntaria a qualquer homenagem prestada a Geraldo, não só pelo que ele é para mim afetivamente, como é para mim como homem de letras e artista. Olha, foi uma aquisição maravilhosa na nossa vida. Até o João diz sempre que é muito raro a gente fazer grandes amigos. Então ele, para mim, é um amigo assim, como se eu o conhecesse desde sempre. Eu tenho a infelicidade de conhecê-lo há apenas 20 anos, mas é como se eu o conhecesse há 50. Então, realmente é uma fraternidade, um carinho e uma capacidade de ouvir o outro e compreender as razões do outro que é muito rara e que a gente anseia por isso. Engraçado, meu filho de 12 anos, outro dia, 11 anos, dizia assim: meu pai, minha vida está perfeita, só me falta um amigo. Então eu não posso dizer isso porque eu tenho alguns amigos que me dão essa sensação de que a vida é perfeita. Por falar em filho, tem mais um recado para você. Uhum. Primeiramente queria agradecer meu pai pela pessoa que ele é, maravilhosa, e por ter me dado todas essas qualidades incríveis, mas também esses defeitos absurdos, pela genética e por esses genes malucos que ele me deu, entre os quais o gene Kelly, que é esse gene aí que nos faz, enfim, ser do jeito que a gente é. Enfim, sou um fã, como eu diria, paitológico dele. É um cara muito pacífico e
enfim, não chega a ser um pai, né? É mais um irmão do que um pai, né? Obrigado por tudo, você é uma pessoa fantástica, maravilhosa e, enfim, te amo, já tô morrendo de saudade. Beijo. E aí, pai, você é sempre muito legal, sempre conta piada, divertido, piadas hilárias, assim, não muito apropriadas, mas, bom, isso não importa muito aqui. Bom, te amo, beijo. Fala um pouquinho dos seus filhos, como é que é essa relação geral do pai? É uma relação maravilhosa, né? Porque eles amplificam a gente. Eu sempre tive a tendência de viver em mundos pequenos, assim. Então essas pessoas, essas pessoas que vão surgindo e que têm uma relação familiar com você, elas te amplificam muito, te ensinam a ver o mundo de outra maneira. Então, através dos meus filhos, eu tenho conseguido amplificar um pouco a minha medíocre circunstância. O Joaquim fala em relação ao gene Kelly. Que gene é esse, Geraldo? A gente ficou curioso para saber. Descobriram uma época aí que tinha um gene criativo. Os americanos tinham isolado o gene criativo dentro do mapa genético do ser humano. Aí eu falei assim, o meu gene Kelly. Porque o gene Kelly é aquele bailarino e diretor maravilhoso que fez o Singing in the Rain. Então eu já botei logo um apelido no meu. Então ele disse, nós temos por genético o gene Kelly. Geraldo, eu fiquei sabendo que você, além desse currículo todo que acabamos de conhecer aqui, você gosta muito de mulher bonita, de moda. Adoro. Quando você era adoro. pequeno, você comprava com o dinheiro da sua mesada revista de moda. Revista de moda. História? Eu adoro, sempre gostei muito de moda. Eu acho que o ser humano sério sempre se ocupou muito com moda. Eu acho que o resto é menos importante. Por exemplo, a guerra é muito menos importante que a moda. Talvez até a guerra de Troia só tenha acontecido por causa de um certo vestidinho de Helena de Troia. Senão não teria acontecido a guerra. Então, curiosamente, eu percebi muito cedo que a moda era um negócio importantíssimo. Nos últimos 40 anos, a filosofia ocidental, com figuras como Roland Barthes na França e Gilda Mello de Souza no Brasil, reconheceu também a filosofia ocidental que isso era um modo de se expressar fundamental do ser humano. Então, eu acho fascinante essa volúpia da beleza que encanta a todos os seres humanos. E eu sempre fui tocado particularmente por essa volúpia da beleza. Então, por falar em beleza, tem mais um recado para você. Ah, que bom. O Geraldo Carneiro tem uma obsessão pela risca do cabelo. E esse ano, depois de comemorar cerca de 30 anos a risca dele, ele mudou de lugar a risca. Coisa de milímetros ao lado, mas isso foi um processo definitivo nas madeixas de Geraldo. Geraldo, eu te amo e você é o grande presente que a vida me deu. Fica. É curioso. O negócio da risca era por puro hipismo para não ter o trabalho de fazer outra risca. Então fiquei inclusive um pouco careca por conta dessa risca, é verdade. A risca é de um comodismo digno de um Bukowski, assim, não vou lavar a cara, não vou tomar banho, não vou trocar risca e tal. Já assim, a obsessão pela moda realmente é uma característica de um esteta. Que acha que as coisas devem ser belas, que o mundo deve ser belo, que o mundo deve caminhar sempre na direção da beleza. Agora, isso, visto assim fora de contexto, pode parecer que eu desprivilegio outras dimensões da vida, o que não é verdade. A dimensão política, por exemplo, sempre foi fundamental na minha vida, e eu acho que tudo isso, a beleza, tudo isso é fundamental para que a realidade seja transformada, e enquanto eu não consegui fazer do mundo um lugar onde tudo seja belo, eu pretendo continuar lutando para fazer isso. E enquanto não conseguir transformar o mundo, eu perseverarei no meu vício solitário de escrever. Obrigada. E esse foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade também com c.br. E para rever o nosso programa, visite o site www.universidadecomc.edu. Tchau, até o próximo Vida Vivida!